Olá, crianças do quinto ano. Hoje a nossa disciplina vai ser Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse segundo bimestre, o nosso tema de estudo é a urbanização brasileira. Estaremos estudando sobre as cidades brasileiras, o processo de urbanização no Brasil, as cidades e suas relações e as cidades e seus problemas. Todos esses temas estarão sendo abordados durante o segundo bimestre. E na aula de hoje vamos estudar sobre as cidades brasileiras, identificando as características delas, conhecendo suas origens, reconhecendo as diferentes funções das cidades, bem como as transformações ocorridas nelas. O que é a cidade? A cidade é uma construção humana. Ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas que se desenvolvem nela. De acordo com seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades se configuram de diferentes formas, e por isso que as paisagens urbanas podem ser muito diferentes umas das outras. Atualmente, as cidades concentram a maior parte da população e reúnem variadas atividades econômicas e também influenciam o modo de vida e as atividades econômicas rurais. Cidades de origem espontânea. Muitas cidades brasileiras se originaram do crescimento de antigos povoados. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada. Ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, etc. A origem dessas cidades é considerada espontânea. As primeiras vilas e cidades fundadas no Brasil se localizavam ao longo da faixa litorânea e se distribuíam de maneira dispersa e isolada. São Vicente, no atual estado de São Paulo, foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza e é considerada a primeira vila do Brasil. À medida que as vilas cresciam e se tornavam mais importantes, elas eram reconhecidas como cidades. Algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger o território de invasões de estrangeiros. A cidade de Belém, no atual estado do Pará, foi fundada com esse objetivo em 1616. Os colonizadores construíram o Forte do Presépio, hoje chamado de Forte do Castelo, e o núcleo urbano foi se desenvolvendo no entorno desse forte. Há também cidades que se originaram da exploração de pedras e de metais preciosos. Durante o século XVIII, a mineração no interior do país impulsionou a criação de núcleos de ocupação em regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Em Minas Gerais, damos destaques para as cidades de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sambará, que surgiram com a exploração de ouro. No Mato Grosso, a cidade de Cuiabá surgiu da exploração de pedras e metais preciosos. Essas cidades surgiram de pequenos povoados formados por pessoas que procuravam diamantes e ouro. A notícia da descoberta de pedras e metais preciosos nessas regiões se espalhou e atraiu muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil. Com a chegada de novos moradores, aumentam as construções e o comércio. Os povoados cresceram e se transformaram em grandes cidades. Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados fundados ao longo do caminho dos tropeiros. Os tropeiros eram mercadores que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração de ouro e também no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiros por conduzir as tropas de mulas, ou seja, animais que iam carregados de mercadorias. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos ou fazendas, que deram origem a muitos povoados. O crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades. São os casos, por exemplo, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná,
e da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Cidades de origem planejada. Você viu que a maioria das cidades brasileiras se originou de maneira espontânea. No entanto, outras cidades surgiram de forma diferente. Elas foram planejadas. Isso quer dizer que, antes de serem construídas, elas foram projetadas por arquitetos e engenheiros. Vejamos agora o exemplo de algumas cidades planejadas, como a cidade de Goiânia, no estado de Goiás, de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e de Palmas, no estado de Tocantins, além de Maringá, no estado do Paraná. São exemplos de cidades brasileiras planejadas. Além dessas cidades citadas, temos ainda Brasília, a capital do país. Então, a cidade de Brasília está localizada no Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Brasília é outro exemplo de cidade planejada e foi construída para ser a capital do nosso país. O projeto da cidade de Brasília foi elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, dois arquitetos renomados no país. Eles planejaram os locais onde seriam as moradias, o comércio, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo na cidade de Brasília. As obras começaram em 1957 e, em 21 de abril de 1960, a cidade foi inaugurada como a nova capital do Brasil. Brasília é uma cidade administrativa, onde se localizam os órgãos públicos do governo federal, como o Congresso Nacional e os ministérios. As cidades e suas funções. As cidades têm uma função, isto é, uma atividade econômica que se destaca em relação às outras. Muitas vezes é essa atividade que traz desenvolvimento à cidade. Então, dentre as principais funções estão as cidades turísticas, cidades industriais, portuárias, comerciais e de prestação de serviços. É o caso, por exemplo, da cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, onde a atividade turística se destaca e favorece o desenvolvimento da cidade. Por isso dizemos que a função da cidade de Paraty é turística. No entanto, existem cidades que têm várias funções, em que diferentes atividades se destacam. Atividade comercial, industrial, turística, religiosa, prestação de serviços, entre outros. Fortaleza, no estado do Ceará, é um exemplo de cidade que tem várias funções. A atividade turística é importante na cidade de Fortaleza. O turismo contribui para o desenvolvimento da cidade, atraindo visitantes que chegam em busca de lazer e descanso. Mas atividades comerciais e de prestação de serviços também se destacam na cidade de Fortaleza. Mudanças na cidade. As cidades não foram sempre como as conhecemos hoje. As transformações produzidas pela sociedade ao longo do tempo podem ser facilmente percebidas na paisagem urbana. Por meio de fotos da mesma cidade em diferentes momentos, podemos identificar essas marcas e perceber o que mudou e o que permaneceu na paisagem dessa cidade. Um exemplo disso é a foto da cidade de Santos, em São Paulo. É possível observar que algumas das mudanças que ocorreram foi o asfaltamento da avenida, o aumento e a verticalização das construções. Percebemos com isso o avanço da cidade. Essa foi nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.